Bom dia a todos, cumprimento a mesa e a todos presentes, a todos que nos assistem. Eu sou a última palestrante e fui beneficiada aqui pelas brilhantes e magníficas exposições anteriores, né, que já deram um super panorama da questão tributária e da questão da dívida pública. Eu vou deixar que a minha fala se restrinja mais à questão da dívida do Estado de São Paulo, que é o meu estado. Só gostaria de, antes disso, fazer assim um breve resumo do que ouvimos aqui hoje. Um resumo bem simples mesmo, de que o país arrecada mal, cobra muito dos menos favorecidos e cobra pouco dos que poderiam contribuir mais. Então, nós, quanto a isso, estamos aí vimos com diversos trabalhos para tentar construir uma nova forma tributária, uma reforma tributária que possa ser mais justa. E, por outro lado, nós temos aí a forma de gastar esse dinheiro, né? Esse gasto mal. Porque, como disse a Maria Lúcia, não adianta a gente ter uma tributação muito justa se a gente continuar gastando mal. E vimos também que o grande vilão dessa gastança é o sistema financeiro, né? O Banco Central, principalmente, com políticas completamente errôneas, né, extremamente perigosas, tem trazido um problema seríssimo ao país, de bilhões e bilhões e bilhões que estamos investindo nessa política suicida do Banco Central. Não bastasse isso, eu peço atenção absoluta para esse ponto, que nesta casa, lá na Câmara dos Deputados, corre um projeto de autonomia do Banco Central, projeto número 289. Se já sem autonomia nós temos essa atividade que tem sido perniciosa para o país, com autonomia, né, nós aí vamos ter muito mais dificuldade, porque a gente perde o controle completamente dessa política econômica que precisa ser trocada, mudada, porque ela simplesmente não deu certo. Quero alertar também para mais um ponto que foi falado, inclusive, pelo Pedro Araújo, sobre a questão da DRU, né? A DRU tem sido extremamente perniciosa, porque ela retira dos setores sociais uma parcela importante, né, para pagamento de dívida. E o que pouca gente está percebendo agora, recentemente, foi criada a DREM, que é a desvinculação de receitas de estados e municípios. Estados e municípios que já estão com esta situação, como foi bem falado aqui, de enxugamento, de limite de valores para serem aplicados no social, se começarmos a utilizar nos municípios a retirada de recursos desses municípios para pagamento também da dívida, como tem sido feito na União, né? A União já subiu de 20% para 30% a incidência da DRU e agora tem esse perigo da DREM no município. Mas, feitas essas considerações sobre esse nosso encontro, vamos, então, a algumas informações sobre a questão da dívida do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo fez, juntamente com os outros estados, um acordo com a União, né, porque nós vimos que, até em função daquela situação de fortes juros na época do Plano Real, né, estava numa situação também de alto endividamento, e foi feito um acordo com a União, né, através da Lei 9496, mas essa não foi simplesmente um refinanciamento
da dívida dos entes federados. Estabeleceu também toda uma política econômica que o Estado deveria adotar, né? Esse acordo exigiu isso. E exigiu também privatizações, retirou do patrimônio do Estado uma série de empresas importantes. E estabeleceu metas a serem atendidas em relação às principais despesas do Estado. Quer dizer, é um pacote que não foi só um refinanciamento. Ah, você não está conseguindo pagar, eu pago para você e você me paga em período maior. Não, mexeu em toda a estrutura econômica do Estado. Muito bem. Como é que foi feito esse acordo, né? Condicionado ao programa de ajuste fiscal e privatização do patrimônio, condicionou ao saneamento de bancos que seriam privatizados, do PROES, Banespa e Nossa Caixa. Veja que o Banespa era o terceiro maior banco privado à época. Também um banco, assim como lá no Rio Grande do Sul, que quiseram privatizar, o Banespa foi criado para ser um banco de fomento de desenvolvimento social e financiou muitos eventos de hidrelétricas, ferrovias, São Paulo, ajudou na área rural, deu muitos empréstimos na área rural para os pequenos produtores, enfim, foi um banco que ajudou muito no desenvolvimento do Estado de São Paulo. E chamam até lá de o escândalo do Banespa, teve uma CPI do Banespa, uma série de questões que não ficaram muito esclarecidas, né? E o que aconteceu aí? Sanearam o Banespa, né? Houve um saneamento do Banespa, aquela parte do passivo ficou para o cidadão assumir, que virou a dívida do Estado de São Paulo, e a parte boa foi entregue ao Santander por 7 bilhões no ano de 2000, e 3 anos depois o Santander tinha lucrado 10 bilhões. Em 3 anos ele tinha lucrado 10 bilhões, muito mais do que havia pago. A parte das dívidas mobiliárias de São Paulo, que também foram renegociadas, né? Eram cheias de denúncias, de fraudes, foram feitas várias CPIs, né? Inclusive a negociação dos títulos foram feitos de maneira completamente ilegal. Várias instituições financeiras foram penalizadas por isso, né? E é essa dívida ilegal que o Estado de São Paulo, e essa dívida questionável aí do Banespa, que passou a ser a dívida de São Paulo. Veja, aqui nós temos qual o patrimônio do Estado de São Paulo que foi transferido nessa exigência, né? Empresas gigantes, Eletropaulo, a CESP, Companhia Energética de São Paulo, a FEPASA, a Ferrovia Paulista, o CEAGESP, que é um centro imenso, o maior da América Latina de abastecimento, e o Banespa. Tudo isso para, vamos dizer, receba essa dívida que você tem, que será mais fácil de você pagar e que não foi. Quais os valores dessa dívida? A dívida mobiliária, que, como eu disse, fruto de inúmeras irregularidades, jamais deveria ter se tornado dívida para o cidadão pagar. Isso aí era objeto de ação criminal e ação civil contra os responsáveis, jamais uma dívida para a população pagar, né? Os contratos de 20 bilhões, a dívida mobiliária, os contratos com o Banespa, 24 bilhões, contratos com a Caixa Econômica, 5 bilhões, quase 6, isso dá um total de 50 bilhões, a dívida de São Paulo, em 98. Houve um abono desse valor e foi refinanciado o valor de 46 bilhões em 98.
Isso tudo sob orientação, sob a tutela do FMI, não só no Estado de São Paulo, como nos diversos estados e alguns municípios. Como foi essa renegociação? Quais os termos dessa renegociação? Um prazo de 360 meses, com o compromisso de amortizar 20% do principal em até 30 meses, dos quais 6,25 bilhões viriam de ativos privatizáveis, como aqueles ativos que a gente viu que foram privatizados. A taxa de juros, no caso de São Paulo, foi de 6% ao ano, pelo IGPDI, e só se podia pagar os juros até 13% da receita líquida. Não poderia ultrapassar esse valor. Cálculo das prestações no sistema Price, aumento de alíquota previdenciária dos servidores estaduais de 6% para 11%. Então, veja que também faz com que os servidores deem lá sua cota de sacrifício. E redução do gasto com pessoal ativo e inativo. Veja que essa renegociação com a União lembra muito o pacote de ajuste fiscal que a gente vê hoje. O de hoje é um repeteco daquilo. Isso não deu certo e o de hoje certamente não dará. Nós precisamos mudar essa estrutura, né? Veja o que aconteceu, né? Nós vimos lá anteriormente que o índice da taxa de juros foi de 6% ao ano e correção pelo IGPDI. Esse quadro foi preparado pelo Tribunal de Contas do município de São Paulo. A evolução das taxas entre 2000 e 2013, dos vários índices. O primeiro, que está lá em vermelho, que é o maior índice estratosférico do planeta, é o IGPDI mais 9%. Este índice foi usado pela União, que cobrou o município de São Paulo. Durante todos esses anos, a renegociação da dívida do município de São Paulo foi utilizado aquele índice, aquele vermelho. O segundo índice maior, que é o IGPDI mais 6%, é o índice utilizado para o Estado de São Paulo. Então, o que a gente pode notar é que, além de ser um absurdo a União cobrar qualquer tipo de juros do município, porque se trata do dinheiro do cidadão, está cobrando juros do meu próprio dinheiro, né? Ainda o governo federal se coloca como um agiota. É um agiota do município e é um agiota do Estado, porque utiliza índices de esfera absurda em níveis nacionais e internacionais. O que acontece, então, com a utilização desses índices absurdos de juros? O que acontece? O valor refinanciado de 46 bilhões em 98, quando chega em dezembro de 2016, está em 223,5 bilhões. Isto considerando que o Estado de São Paulo pagou pontualmente e integralmente todas as parcelas que foram devidas, 13% da receita líquida do Estado, né? E aí fica este volume absurdamente impagável. A dívida consolidada do Estado de São Paulo, quer dizer, todas as dívidas juntas, somam, em dezembro de 2016, 277,9 bilhões. Então, veja que a dívida desta renegociação, feita em 98, ela é responsável por a maior parte de todas as dívidas de São Paulo, né? 223,5 milhões desse ajuste fiscal, frente a uma dívida total de 277 bilhões. A dívida do município de São Paulo, porque foi feita nos mesmos termos dos estados. Veja que isso aí é completamente absurda, né? No ano de 2000 foi feita a negociação
pelo valor de 11,2 bilhões. Os pagamentos realizados de 2000 a 2015 somaram 25 bilhões, ou seja, o dobro do que foi renegociado. E o saldo devedor, em dezembro de 2014, era de 62 bilhões, impagável, conforme o relatório do Tribunal de Contas do município. É aquele negócio, quanto mais se paga, mais se deve, né? Houve, em 2016, uma renegociação com a União, que reduziu o saldo de 74 bi para 27 bi e meio, quando colocaram o índice IPCA mais 4% retroativo. O que a gente vê dessa situação é que, além de termos pago muito, né, muito além do que devíamos pagar, a gente não devia sequer ter pago isso, porque, principalmente no caso de São Paulo, que eram dívidas de valores mobiliários totalmente ilegais. E eu digo isso porque foram 3 CPIs a respeito. O Pita, prefeito de São Paulo, foi preso por causa dos precatórios falsos e emitidos, foi preso, foi condenado por causa disso. E esta dívida ilegal é que nós estamos pagando, com esses juros abusivos. Então, não adianta cobrar o que for se nós pagamos o que não devemos pagar, né? Inclusive com cuidado com esse novo esquema de securitização que vai acabar com qualquer ingresso de dinheiro que possa vir daqui para frente, porque tudo que você cobrar vai para o ralo do sistema financeiro. Com esses valores que foram pagos de dívida do município de São Paulo, isso foi feito, inclusive, pelo secretário municipal de Finanças, só em 2012, o que o município de São Paulo gastou para pagar esta dívida, daria para ter construído 500 creches, 3 novos hospitais, 10 quilômetros de monotrilho, 150 quilômetros de corredores de ônibus e 10 mil casas populares, né? Estou encerrando aqui, né? A Lei Complementar 148, que já foi dita, tenta aliviar um pouco essa situação, que não é uma questão de alívio, é uma questão de encerramento e até, a meu ver, de devolução de dinheiro para estados e municípios que já pagaram muito além do que deveriam ter pago. A Lei Complementar 156, também, que dá um prazo, uma carência, né? Dá uma moratória para os estados, mas que pega esse valor depois e joga lá no saldo da conta. Não é um perdão, não perdoou nada. Esse dinheiro depois vai para... Então, nós temos que fazer uma série de questionamentos, né, a respeito disso, né? As renegociações da dívida foram baseadas em cláusulas abusivas. A negociação dos títulos da dívida imobiliária do Estado foi considerado o valor de face dos títulos e não o valor de mercado. O valor de mercado era baixíssimo e eles consideraram o valor de face. A Lei 9496 estabelece cobrança de juros sobre juros, que contraria a legislação. As dívidas herdadas de estatais pelo Banco Banespa podem conter ilegalidades e ilegitimidades. Em resumo, o que nós temos que fazer, e é o que nós buscamos aqui, nós da Auditoria Cidadã, é fazer realmente uma auditoria dessa dívida, para a gente pagar o que a gente efetivamente deve. O que é que a gente deve, afinal? Isso tanto a nível federal, como a nível estadual, como a nível municipal. A gente quer pagar, mas a gente quer pagar somente o que a gente deve, né? Então, essa auditoria da dívida é urgente. Então, era isso que gostaríamos de falar e agradecer. Muito obrigada. Carmen Cecília Bressani.